Alegria estar aqui em 2020 com você, sonhando os sonhos de Deus. Que alegria poder compartilhar a palavra do Senhor. Eu estava meditando num texto sobre a história do rei Asa. E ali naquele texto, lendo tudo que eles estavam vivendo, passando, algo colocou no meu coração uma frase: não desista. Já fazem cerca de 10 dias que o Senhor tem falado isso comigo. E um texto que me inspirou a pensar nisso está ali em Hebreus capítulo 6, versículos de 1 a 3. Sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo, prossigamos rumo à maturidade. Eu vou pular um pouquinho dos versículos aí no meio para ir ali para o final do versículo 3. Sigamos, pois, avante. Olha que legal. A palavra ensina que todas as pessoas que conhecem as coisas básicas de Deus, que todas as pessoas que conhecem tudo aquilo que fala do nosso Senhor Jesus, as coisas simples de Jesus, essa pessoa tem que prosseguir a um novo nível de maturidade, de responsabilidade. E diz, vamos lá, sigamos, pois, avante. Eu queria que você falasse para você mesmo: eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Desistir do que você está dizendo? Claro, olha, você deve entender isso. Como diz lá em Romanos 1,17, todo cristão deve caminhar de fé em fé. Você deve saber que a fé é uma ferramenta, um poder, uma autoridade que Deus nos dá de presente para que a gente possa fazer com que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, aconteça na nossa vida. Eu e você entendemos, eu acho que você entende isso, que sintonizar a vontade de Deus, céu, com a nossa vontade, terra, é o que nos faz vencer, avançar, prosperar, frutificar. Mas muitas vezes a gente encontra grande oposição ou grande adversidade. Às vezes as coisas não saem como a gente espera, como a gente imagina, como a gente planeja. Eu não sei você, comigo em muitos momentos as coisas não aconteceram como eu gostaria. E eu lembro de uma frase muito linda de Martin Luther King. Você quer ver? Eu vou ler para você essa frase. Eu também sou vítima de sonhos adiados, de esperanças dilaceradas. Mas apesar disso, eu ainda tenho um sonho. Porque a gente não pode desistir da vida. Martin Luther King. Lembra? Ele ficou conhecido uma frase dele dizendo: eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho, você tem um sonho. Esse homem foi é uma grande influência para mim e para você, de que as coisas que parecem impossíveis podem se tornar possíveis. Esse homem teve um sonho que, na época que ele teve o sonho, parecia uma loucura. Mas ele está falando: olha, eu sou vítima desses sonhos adiados. Ou seja, as coisas não aconteceram. Hoje, quando a gente lê a história, a gente aplaude e tem ele como alguém digno de ser falado. Mas ele disse: e os meus sonhos foram adiados, e as minhas esperanças, essa frase foi muito forte para mim, foram dilaceradas. Mas apesar disso, ele continua com um sonho. A história que li de 2 Crônicas, capítulo 15, ali no versículo 5, ela me chamou muita atenção. Olha o que diz: naqueles tempos não havia paz ou descanso, nem para os que saíam, nem para os que entravam. Todos os habitantes daquelas terras eram constantemente afligidos e viviam angustiados. Imagina você, uma região toda, vamos pensar uma casa toda, uma família, 5 pessoas, 6 pessoas, 3 pessoas. Imagina uma casa onde todos constantemente estão afligidos, onde todos vivem angustiados. Agora pega a proporção dessa casa, que é algo mais mensurável para a gente, e traz isso para uma igreja. Imagina que todo mundo dessa igreja, ele está lá aflito, ele está lá angustiado. Agora amplia isso para uma cidade, era a realidade deles, uma cidade inteira. Esse tempo era o tempo do rei Asa, uma cidade inteira angustiada. Como eu te disse, existe uma vontade, que é a vontade de Deus, que é céu. Existe uma vontade, que é a nossa vontade, que é terra. E a gente precisa sintonizar isso. E a fé é a ferramenta. Mas o que acontece? Porque quando as nossas expectativas são frustradas, a gente quer jogar tudo para cima, a gente quer desistir. Será que realmente você tem que desistir disso que você está pensando em desistir? Claro, olha,
eu te afirmo, você quer saber do que desistir ou não? Vê o que está na Bíblia. Leia a Bíblia, medite na palavra. Busque a palavra, porque quanto mais você estiver meditando na palavra, mais certeza você vai ter do que é plano de Deus, do que é ilusão. Vaidade, ilusão, arrogância, orgulho. Eu vou segurar isso daqui porque eu sou orgulhoso. Não vale a pena, não vale a pena. O apóstolo Paulo, ele tinha uma caminhada prepotente. Quando ele era Saulo, ele tinha uma caminhada prepotente, achando que estava abafando e agradando a Deus. Quando ele percebeu que aquilo lá era obstinação, ele mudou rapidamente. Ele mudou da água para o vinho. Ninguém tem que segurar aquilo que vem da vaidade humana, da força do pecado ou da independência humana. A gente tem que agarrar aquilo que a Bíblia diz que nós devemos agarrar. Então, existem coisas que a gente pode simplesmente desistir, mas existem coisas que não dá para desistir. E sobre essas coisas eu estou aqui dizendo, não desista. Vou repetir, Martin Luther King disse, eu também tive sonhos adiados, eu também tive minha esperança dilacerada, mas eu tenho um sonho. Ele continuou com o sonho e o resultado foi tremendo. Nesse tempo, lá em Israel, em especial Judá e Benjamim, uma região toda aflita, sabe o que Deus faz? Ele percebe que o povo está sem fé, então o que Deus faz? Ele traz um profeta, porque o profeta traz a palavra. E ele desafia Israel. O texto diz, olha que interessante, versículo 1 e 2. E aconteceu que o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Odede, que foi ao encontro de Asa e lhe declarou, ouvi-me, Asa, ouvi-me, Judá e Benjamim, eis que Yahvé, o Senhor, está convosco, sempre que estáis com ele. Portanto, se o buscardes, ele se permitirá encontrar. No entanto, se o abandonardes, de igual modo, ele vos deixará. Quando nós paramos, quando nós desistimos, nós estamos ativando que Deus pare. Esse texto diz que se eu deixo Deus, ele me deixa. Quando você dá a louca, sabe aquela coisa que dá a louca? Quer saber, eu vou sumir. Quer saber, eu vou largar tudo. Quer saber, eu vou fugir para ninguém mais me encontrar. Ei, querido, você está dizendo para Deus, sai de perto de mim. Você está dizendo para Deus, tira a tua mão da minha vida. Deus mandou o profeta, e o profeta trouxe essa palavra. Puxa, como eu gostaria de poder fazer esse vídeo em 30 minutos e compartilhar tudo, mas vou estar falando no culto domingo. Nos 2 cultos eu vou estar trazendo sobre essa palavra um ensino para a tua vida. Mas veja que interessante. Hebreus 10, 38, 39 diz, mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante. Não desista, siga avante. Não desista, acredite. Quando você tem fé, a vontade dos céus se une à vontade da terra. Naquele tempo, a cidade inteira estava em caos, desesperada. Deus mandou um profeta. E sabe o que aconteceu? Uma mudança radical. Por quê? Porque quando você decide ouvir a voz profética, decide ouvir a palavra de Deus, você ganha autoridade. Pela fé vencemos nesse mundo. Você ganha autoridade, você vai num novo nível. E todo aquele sentimento de angústia, de aflição, que faz a gente querer fugir, sair correndo, desistir de tudo, ele passa e ele é vencido e nós entramos numa dimensão nova de vida. Se você puder ler 2 Crônicas 15 inteiro, você vai ser muito edificado, mas eu quero ler mais um verso de 2 Crônicas 15, 7 e 8. Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. E aí o texto diz, para a gente acelerar aqui, o texto diz que Asa ouviu, que Asa obedeceu, que Asa fez. E olha o que diz o versículo 14 e 15. Eles juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo, com clarins, com trombetas. Todo Judá se alegrou por motivo deste juramento, porque de todo o coração eles juraram e de boa vontade buscaram o Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda parte. Tchau, aflição. Tchau, angústia. Eu tenho uma palavra.
eu uso de fé nessa palavra, eu deixo essa palavra me transformar. E sabe o que acontece? Minha circunstância muda. Ao invés de fugir, ao invés de desistir, persista. Avance. Ao invés de jogar tudo para cima, agarra o que vem de cima, daquilo que o Pai está dando para você. Esse é teu tempo. Não desista. Esse é teu tempo. Esse é tempo, 2020, um tempo de conquista. Creio que Deus te ama muito. Conta com as minhas orações. Se precisar de oração, põe aí, nós vamos estar orando para você. Escreve uma mensagem, tá bom? Convido você a compartilhar esse vídeo, abençoando os teus amigos, e vamos estar juntos domingo nos 2 cultos, compartilhando sobre essa verdade. Eu abençoo você dizendo: se o seu sonho foi adiado, se sua esperança foi dilacerada, continua dizendo: eu tenho um sonho. Sabe por quê? Porque Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre. E como um profeta eu declaro: Deus vai fazer. Creia, segura a onda, em nome de Jesus.